nome de Jesus, amém? Glória a Deus, o Senhor está neste lugar, amém? Glória a Deus, Ele ressuscitou. Para muitos, quando Ele morre ali na cruz do Calvário, para muitos era o fim. Mas a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia Ele ressuscita e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele desce no inferno e toma a chave da morte, a chave do inferno. E hoje Ele está vivo à direita do Pai. E Ele diz: olha, eu vou preparar lugar para vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Dê um brado de glória, o teu melhor glória, o teu melhor aleluia, porque Ele ressuscitou. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de mim e de você. É o momento de você adorar, é o momento de você exaltar a Ele, é o momento de você ser tocado por Ele. Toque em Jesus agora, seja tocado por Ele agora. Não aceite entrar neste lugar e sair do jeito que você entrou, porque o Cristo ressuscitado está aqui. Ele está aqui e você precisa sentir Ele. Sinta Ele, sinta Ele aí agora. Exalte Ele, Ele está neste lugar. Oh, a presença dEle é real. Eu quero dar um tempo para você engrandecê-lo, para você honrá-lo, por Ele ter vindo, sofrido e ter vencido ali na cruz do Calvário. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por nós. Vamos adorar Ele mais um momento. Pega Mi menor aí para mim. Aleluia. Por isso damos a Ele glória. Por isso damos a Ele aleluia. A Ele a glória. Vai adorando a Ele. A Ele a glória. Ele está neste lugar, irmãos. E a glória para sempre, amém. A Ele a glória. Exalte a Ele, dê a Ele glória, dê a Ele aleluia, dê a tua exaltação a Ele. A Ele a glória para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Aleluia, vai cantando, vai adorando. Ah, irmão, se você sentir a presença que eu sinto neste lugar, o céu está sobre este lugar. Glória a Ele, a glória a Ele, a glória para sempre, amém. A Ele a glória bem forte, a Ele a
o saber, o conhecer vem de Deus. Aleluia! Insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão sondáveis. Todos bem forte a Ele a glória. Glória a Ele a glória para sempre. Amém. Suas vozes, todo mundo com a mão erguida, e diga com toda a tua alma, com toda a tua força. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Bem forte, para encerrar, mais forte ainda. A Ele a glória. Aplaude o Senhor Jesus bem forte, aleluia. Não importa o que você está passando, irmãos, quando você adora Ele, quando você exalta Ele, Ele trabalha em seu favor, amém? Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 13, verso 21. Verso 20. Êxodo, no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 13, verso 20. Vamos ler o verso 20 ao 22. Quem trouxe a sua espada, dá um glória a Deus. Quem achou, diz amém. Êxodo capítulo 13, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Diga comigo, deserto. Mais forte, deserto. E o Senhor lá ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, quero falar nessa noite sobre deserto. Repita comigo, deserto. Quem aqui já passou por um deserto? Olha que maravilha, pouca gente. Ou vocês não entenderam? Vou perguntar de novo. Quem aqui já passou por um deserto? Quem aqui está passando por um deserto? Amém por isso. Esse texto que nós lemos, irmãos, eu não vou entrar na história, até que o meu tempo já foi ali. Mas nós sabemos que Deus, Ele tira o povo do Egito, das mãos de Faraó, e leva para o deserto. E eu quero falar um pouco sobre deserto. Primeiro, por que às vezes passamos por deserto?
Deserto, irmãos, primeiro, marque isso aí, deserto é lugar de recomeço. Diga comigo, deserto é lugar de recomeço. Nós vemos pela palavra do Senhor que Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. Por que ele os leva para o deserto? Preste atenção em mim aqui, irmãos, por favor. Ele leva para o deserto para um recomeço. E por que um recomeço? Eles estavam ali escravos, repita comigo, escravos, vivendo, irmãos, uma vida de idolatria, uma vida onde eles não estavam servindo a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, perderam a intimidade com Deus, e agora Deus pega eles ali do Egito e coloca no deserto, aonde Deus fala, olha, agora é o momento de recomeçar. Não é um momento de começo, irmãos, é um momento de recomeço. Porque parte daquele povo, os seus pais vivenciaram milagres desde a época de José, foram extremamente abençoados no Egito, mas passou-se um tempo, aonde veio um processo, e eles então deixam de viver o que Deus tinha para eles, e passam a ser escravos. E agora Deus traz eles, coloca no deserto para um recomeço. Quantos aqui será que precisa de um recomeço? Quantos será que precisa recomeçar? Porque às vezes, irmãos, nós estamos numa caminhada, fazendo o nosso melhor, achamos que está tudo bem, que está certo, mas às vezes Deus olha e fala, chega, eu tenho que te tirar deste lugar. Às vezes Deus tira emprego, às vezes Deus tira projetos, às vezes Deus tira coisas que você lutou por toda a vida, e Deus diz, vai deixar, e vai vir agora recomeçar, porque eu quero que você viva uma nova história, eu tenho um lugar melhor preparado para você, eu tenho algo grande sobre a sua vida, mas é necessário um recomeço. Ali no deserto, irmãos, eles deixaram de ser escravos. Só que ali no deserto eles deixaram de depender também do faraó, depender da forma como eles viviam. E uma coisa que nós vemos na caminhada, irmão, quanto tempo o povo caminhou no deserto? Quantos anos? 40 anos, irmãos. Sabe o que eu tenho aprendido também, irmãos? Tem deserto, Deus nos coloca para passar por um período. E tem pessoas que optam em continuar no deserto. Tem pessoas que optam em ficar no deserto. Deserto é um lugar de processo, é um lugar de passagem. É um lugar que você vai passar por um tempo, mas às vezes tem pessoas que querem ficar lá no deserto. Tem pessoas que permanecem no deserto por conta das suas atitudes. Deus não colocou o povo ali no deserto para viver 40 anos, mas Deus colocou eles ali para recomeçar e viver uma vida assim como Deus queria. Só que por causa da sua desobediência, por causa de não perseverar, por causa de não ter foco, por causa de não esquecer o Egito, quando eles chegam próximo ao mar Vermelho, como nós conhecemos a história, muitos olham para Moisés e dizem, olha, será que lá não tinha sepulcro para nós morrer aqui nesse deserto? Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que não, ela começa a viver o recomeço, mas ele não tem fé que Deus tem preparado coisa grande para ele e que ele precisa olhar para frente, ele precisa avançar. Quantas pessoas que Deus pôs num deserto, ao invés dele entender que ele tem que passar e passar o mais rápido possível, ele fica no deserto murmurando, ele fica no deserto lembrando do mundo, do passado, das coisas para trás, e isso faz ele atrasar o processo e não avançar. E o povo estava dessa forma.
Amanhecia, não tinha comida. Começavam a murmurar e reclamar. Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos que comer. Agora nós estamos aqui nesse deserto e não sabe o que será. Então muitos irmãos não avançam. Muitos ficam sofrendo por muito tempo no deserto por causa da murmuração. Muitos ficam tempo no deserto porque não conseguem ter fé que Deus está guiando, que Deus está cuidando, que Deus está conduzindo. E no momento certo Deus vai enviar maná. No momento certo Deus vai mandar livramento. No momento certo Deus vai enviar socorro. Mas o que Deus está esperando é que nós confiamos nele. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. O não ver é fé, é confiar. A fé você não está vendo. A fé você não tem certeza, mas você precisa acreditar, confiar que o Todo-Poderoso está no controle. Eu não estou vendo, mas eu confio nele. Eu não estou entendendo, mas eu confio nele. Eu não sei o porquê disso, mas eu creio que ele está no controle. Então entenda, irmãos, que o deserto é recomeço. Deus quer tirar você da podridão e pôr para recomeçar uma vida livre, sem ser escravo. Deus tem uma terra preparada, que tem maná do céu sobre a sua vida. Deus tem coisa grande, mas é o momento de recomeçar e deixar o passado para trás. Deixa o passado para trás, deixa o passado para trás. Se lá fosse tão bom, você não tinha saído de lá. Quando viu o desânimo, viu a dificuldade, lembra porque você está trilhando neste caminho. E avance, irmãos, avance. Recomece. Se Deus te pôs no deserto, entenda que Ele quer algo diferente para a tua vida. Ele quer algo novo. Então, em primeiro lugar, deserto é lugar de recomeço. Segundo, deserto, irmãos, é um lugar de aprender a crescer. O deserto é um lugar que Deus te coloca para crescer. É um lugar que vai trazer aprendizado para o seu crescimento. E preste atenção nisso. Quanto mais rápido você entender que você precisa aprender com esse deserto, mais rápido você vai sair dele. É para aprendizado. É para crescimento. Só que às vezes entramos num deserto e ficamos caçando o porquê. Por quê? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Irmãos, eu tenho aprendido na minha caminhada que não cabe a nós entender, mas cabe a nós aceitar e confiar. Enquanto você ficar tentando entender, você está perdendo tempo. Enquanto você ficar tentando entender, você não está aprendendo com isso. Então, se Deus te colocou no deserto, a pergunta é: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com esse problema? O que Deus quer me ensinar com essa dificuldade? Irmãos, existem desertos que nós passamos, entenda isso em nome de Jesus, que vai mudar por completo a direção da nossa vida. Que sem esse deserto, sem esse momento, sem esse processo, você não avançaria tanto, você não cresceria tanto, os propósitos de Deus não aconteceriam na sua vida. Por isso é importante você aprender com o deserto que você está passando. E a maioria dos desertos é Deus que nos leva. É Deus que nos leva. Olha para o seu irmão e diga: olha, a maioria dos desertos, diga, é Deus que nos leva. Ele quer fazer nós crescer. Ele quer fazer nós aprender, irmãos. A Bíblia fala que Jesus, quando foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ele foi levado por um tempo, para um aprendizado, para um preparo, para um processo. Eu passei, irmãos, muitos aqui conhecem a minha história. Eu passei por um deserto na minha juventude. E esse deserto
ele mudou o rumo da minha vida. Eu fui morar com meu pai, acho que eu tinha uns 15, 16, não lembro ao certo agora. Fui para ajudá-lo na obra, ainda moço, mas fui para ajudá-lo em Paranaíba. E chegou ali, irmãos, em Paranaíba, as portas se fecharam para mim de emprego. E não arrumava emprego. E orando, e Deus, mas o que está acontecendo? E um dia Deus usa um homem de Deus e diz: olha, a porta que eu abro, ninguém fecha. Só que a porta que eu fecho, ninguém abre. E as portas estão fechadas sobre a sua vida. E eu disse: Deus, misericórdia. E irmãos, quando Deus fecha as portas, como eu disse, aprenda com isso. Tenta entender o porquê. Vai acompanhando o processo, que na maioria das vezes a gente não vai entender na verdade. Mas não adianta ficar louco. Não adianta querer mover. E Deus diz: as portas estão fechadas. Chegou um amigo meu, Alex, alguns irmãos aqui já conhecem. Quem foi pescar com nós fim de semana sabe quem é. Ele estava lá, é um irmão para mim. E ele chegou trabalhando numa butinaria, fazia butino lá. Sabe aquela butina Oliveira? Quem conhece? Na época fazia, era a top, né? E ele chegou e falou: Fabiano, estou trabalhando lá, rapaz, você não quer ir ajudar nós? Paga pouquinho, mas você está desempregado mesmo. E alguns dias atrás Deus disse que a porta estava. Só que aí nós deu um jeitinho para abrir assim um pedacinho da porta para passar, né? Eu falei: ué, Alex, beleza. Quem aqui conhece o cemitério lá em Paranaíba? Eu morava quase de frente ao cemitério e a butinaria era perto do Trevão aqui do outro lado. Tinha jeito de vir a pé? Quem conhece? Aí eu não tinha bicicleta. Aí eu fui num abençoado e peguei uma bicicleta emprestada. Irmãos, não pergunta como. Eu dei conta de quebrar 2 garfos numa semana e estourar um pneu. 2 garfos, gente. Como é que quebra um garfo? 2 garfos. Trabalhei lá 30 dias, irmão Valdivino. Não dei conta de pagar os consertos das bicicletas emprestadas. Porque Deus disse o quê? Que a porta estava fechada. Foi 3 anos, irmãos. Dificuldade. Para mim cortar o cabelo, eu tinha que me humilhar, pedir dinheiro para o meu pai. Trem difícil. Aí eu com um amigo de 17 anos, que com 15 anos ele começou a guardar um dinheiro, trabalhando com 15 anos, guardando um dinheiro, comprou uma moto zero, uma das primeiras Titan, e esperando inteirar 18 anos para tirar a habilitação. E eu do lado dele, eu: Jesus, nem bicicleta eu tenho, e as que eu pego eu quebro. Foi um deserto difícil, irmãos. Eu tocava na época bateria no grupo de louvor, acabava os jovens animados. Vamos comer um lanche, vamos comer um trem. Cadê dinheiro, irmão? Não podia nem pensar em namorar, não tem dinheiro nem para pagar um sorvete para namorada. Viu, jovens? Se não tem dinheiro, não adianta namorar, não. Tomar um serviço primeiro, senão como é que... E por isso que eu digo, o Alex, irmãos, se ele me ligar: Fabiano, eu preciso de tal coisa, eu posso estar onde tiver, o que for. Aquele moço me sustentou 3 anos. O pessoal tudo ia: vamos comer um lanche, isso. E eu saía de fininho, não tinha dinheiro. E ele vinha: vamos lá, rapaz, eu pago. Só navei a artéria dele. 3 anos. É o que a Bíblia diz: amigos mais chegados que irmãos. Aquele ali é um irmão mesmo. Que eu puder fazer por ele, estiver precisando de mim a qualquer dia, qualquer hora, tudo que eu fizer, eu não consigo retribuir. Foi um processo difícil, irmãos. Só que aquilo ali fez eu amadurecer, irmãos. Aquilo ali fez eu crescer. Fez eu dar valor nas coisas. Eu me lembro que depois de 3 anos, quando Deus disse: a porta está aberta, eu comecei a trabalhar no frigorífico Margem, lá em Paranaíba.
E é tão triste, irmãos, os desertos que a gente passa, Deus nos prepara, que eu me lembro. Eu ia entrar na desossa. Só que eu entrei num sábado, a desossa ia começar na segunda. No sábado eles me colocaram no abate com uma mangueirona para lavar boi. Matou o boi, corta ele no meio a carcaça, vira duas, vem de pendurado, aí você tem que bater água para tirar o sangue, o pó de serra. E aí colocaram eu para lavar aquilo ali. 3 anos depois do deserto, 3 anos depois do deserto. E eu lavando ali, chegou o encarregado, eu já fiquei tremendo de medo. E ele subiu lá e falou, não, você está fazendo errado. Pega a mangueira, e eu já com medo dele me mandar embora. Apavorado. Ou seja, os 3 anos de deserto fez eu dar valor no serviço, no trabalho. Aí só que ele só me explicou, mostrou, não, você vem de cima para baixo, porque se você lavar embaixo, a sujeira vai cair em cima. E explicou tal. Fiquei 6 meses lá e depois fui para Santa Fé, que pagava melhor. E ao todo eu fiquei 20 anos no frigorífico. Então, primeiro, o deserto fez eu aprender a valorizar o trabalho. O deserto fez eu projetar o futuro, valorizar enquanto estava empregado para aplicar o dinheiro. O deserto fez eu sonhar grande, irmãos. O deserto fez eu conquistar as coisas. A minha mentalidade de dar valor, de correr atrás, mudou completamente. Então eu digo, se eu não passo por aquele deserto, talvez eu não teria conquistado grandes coisas que eu conquistei pela infinita misericórdia de Deus. Então, irmãos, o deserto ele vai fazer a gente crescer. E nós temos que aprender com ele. Peraí, por que eu estou nesse deserto? O que eu posso aprender com isso? E o deserto ele vai nos preparando, ele vai nos desenvolvendo, ele vai abrindo a nossa mente. Então todo deserto ele faz nós crescermos. Amém? Então aprenda, o que você pode aprender nesse deserto? Aprenda. Terceiro, o deserto é lugar de viver experiências maravilhosas com Deus. Irmãos, tem pessoas que ele só ora quando ele está no deserto. Tem pessoas que só buscam Deus na quarta, no pequeno grupo, no domingo, quando ele está no deserto. Quando o trem está apertado, aí ele acorda cedo, dobra o joelho, ora, fala com Deus. O negócio está bem, ele acorda e já, cadê o café? Nem orar não ora, nem agradecer não agradece, nem entregar o dia não entrega. E nós vemos aqui que Deus leva o povo para o deserto. E agora Deus diz, olha, eu vou cuidar de vocês aqui no deserto. Por mais que eles murmuraram, quando chega, olha, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Quando ele chega diante daquele mar vermelho. E agora? Até aquele momento, irmãos, tinha abrido-se algum mar? Sim ou não? Até aquele momento tinha se abrido algum mar para alguém passar lá no meio? Algum deles passava isso pela cabeça? Mas Deus estava cuidando de tudo, amém? É no deserto que a gente vai ter experiência. Quando chega todo o povo, o próprio Moisés, Deus havia dito que ia abrir o mar para ele? Sim ou não? O próprio Moisés estava com o povo sem saber o que ia acontecer. Estava apenas confiando em Deus. Nesta caminhada não fique preocupado em saber como vai ser, como vai acontecer, de que jeito vai ser. Confie em Deus, que a hora que for preciso o mar vai se abrir. A hora que for preciso ele vai enviar maná do céu. A hora que for preciso o socorro virá. Não se preocupe como vai ser, mas confia que Deus vai agir. Olha que experiência maravilhosa. Deus chega, Moisés chega diante do mar. O povo olha e diz, agora nós vamos morrer, ué. Vamos morrer aqui nesse deserto, sendo que nós podíamos morrer lá no Egito, ser sepultado, como eu já disse. E Moisés olha para ele e diz, Senhor, e agora? O que devo fazer? Preste atenção, irmãos, é essa intimidade que nós precisamos com Deus. Os momentos difíceis, nas adversidades,
você olhar para o céu, você dobrar o joelho e dizer: Senhor, e agora? Agora eu não sei como agir. Senhor, eu não sei como agir com meu filho. Senhor, eu não sei como agir com a minha esposa. Senhor, eu não sei como agir nessa situação financeira. Senhor, eu não sei como agir nesse processo. E eu quero dizer para você, irmãos, que essa intimidade que nós precisamos, porque a hora que você clamar, Ele vai enviar socorro do céu sobre a tua vida. Você crê nisso? Ele vai enviar socorro do céu. E agora Moisés diz: e agora, Deus? E Deus olha para ele e diz: Moisés, o que você tem na mão? Bom, eu tenho uma vara. Então toca na água. Eu olho pelos olhos da fé, irmãos, e eu vejo o primeiro controle remoto. Ah, foi o fulano que inventou o controle remoto. Não. Moisés apertou o primeiro controle remoto, ele bate nas águas e as águas se abrem e eles passam a pé. Ou seja, quando a gente está no deserto, nós temos experiências maravilhosas. Lá no Egito jamais eles viriam o mar se abrir. Amém? Olha que experiência, irmãos. E agora então eles entram para passar o mar e vem Faraó com seu exército para matar eles. E eles passam em seco. Alguns ainda apavorados, desesperados, quando terminam de passar, Deus fecha o mar e mata todos os inimigos deles. Já era para você ter dado um glória. Deus abre o mar para livrar os seus. E Deus fecha o mar para acabar com aqueles que te perseguem, com seus inimigos. Aprendemos na escola dominical hoje, crente que tem maturidade, ele não age com as suas próprias mãos, porque quem derrota os nossos inimigos é Deus. É Ele, irmãos, não se preocupe, não adianta ficar irado, nervoso, fez isso, fez aquilo. Que crente que tem maturidade confia nele, não age com as próprias mãos. Então, um terceiro, o deserto faz a gente viver experiências maravilhosas com Deus. Não importa o deserto que você estiver passando, irmãos, aguenta firme, não pare, não desista, aprenda. Eu disse e vou repetir, muitas lições que você vai tirar desse deserto vai mudar por completo a sua vida. Passe por ele. Passe por esse deserto. E deserto, como eu já disse, irmãos, é um lugar de passagem. Deus não vai pôr um deserto para você ficar morando lá para sempre. Tem pessoas que com as atitudes ficam no deserto. E deserto não é lugar de morar, de permanecer. Deserto é lugar de passagem. Tem pessoas que em lugar que é para passar estão morando. Em lugar que é para morar ele está só passando e perdendo a bênção. Entenda o que é de passagem na sua vida. E entenda onde você tem que permanecer. Isso vai fazer toda a diferença. E o mais importante, irmãos, e eu concluo aqui, é que sempre que Deus te levar para um deserto, Ele vai estar com você ali, amém? Entenda isso, irmão, por maior que seja o deserto que você estiver enfrentando, você não está só. Assim como o Senhor esteve ali com o povo no deserto, abriu o mar vermelho, enviou o maná do céu, a rocha deu água, desejaram comer carne, Deus manda codorna, carne nobre. A única coisa, irmãos, que nós temos que ter cuidado é para nós viver as experiências, entender que Deus está conosco. Precisamos ver o agir de Deus, mas não podemos ser ingratos, murmuradores, assim como foi o povo ali. Muitas das vezes a gente
olha só para o que queremos e não olhamos para o que já temos. Você consegue ser grato por tudo que Deus já tem feito na sua vida? Você consegue ser grato pelo privilégio de estar aqui adorando Ele hoje, irmãos? Isso é um privilégio, muitos não teve. Muitos foram impedidos, barrados de estar aqui. Você consegue ser grato a Deus pela sua saúde que você tem? Quantos estão à beira da morte? Você consegue ser grato pelo filho que tem, pela esposa? Você, filho, consegue ser grato pelo pai que tem, pela mãe que tem? Você consegue ser grato pela casa que você tem? Você consegue ser grato por tudo que Deus tem te dado? Nenhum de nós aqui temos vida perfeita, mas nós temos além do que precisamos. Amém? Temos além do que precisamos. Então seja grato. Passa pelo deserto. Valorize as experiências que você terá com Deus no processo. A intimidade que você terá com Ele. Vivencie o cuidado dEle para com a sua vida, irmãos. Quantos aqui têm vivenciado o milagre de Deus diário na sua vida? Diário. Livramentos. É maravilhoso viver isso, irmãos. Essas experiências é maravilhoso. Viva isso. Permaneça firme, persevere. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus.